do Senhor Jesus Cristo com todos, em nome de Jesus. Espero que esteja tudo bem com todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos, o que é examinar, pois, o homem e a mulher? Vamos entender o que é examinar o homem ou a mulher a si mesmo. Então vamos lá nos conhecer um pouco, meus irmãos. Porque Jesus disse que precisamos nos analisar, conhecer a nós mesmos. Por isso, ele veio ele veio fazer com que venhamos enxergar o que nós somos, por quem somos gerados, e o que está dentro de cada um de nós. Examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Os irmãos lembram da parábola do publicano e do fariseu? Mas vamos em frente, vamos chegar lá. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 3. Porque se alguém cuidasse alguma coisa e não sendo nada, engana a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Lucas 18, versículo 9. Disse-lhe também esta parábola: uns que confiava em si mesmo, crendo que era justo, e desprezava os outros. Sabe, irmãos, o que é confiar em si mesmo? Já parou e pensou? Pare e pense e reflita a resposta que está no versículo 9 em Lucas 18. E disse-lhe também esta parábola: há uns que confia em si mesmo, crendo que era justo, e desprezava os outros. Confiar em si mesmo é aquele que pensa ser alguma coisa, mas não é nada. Sabe, irmãos, devemos pensar muito bem, devemos analisar e refletir. Confiar em si mesmo é aquele que pensa ser alguma coisa, mas não é nada. Mas dentro de si existe uma confiança e uma certeza de que é, mas não é. Por isso Jesus disse: examinar o homem a si mesmo, prove cada um a sua obra, ou seja, veja as suas atitudes, olhe para dentro de si e veja o sentimento que está dentro do coração, se não é carnal ou espiritual. Devemos refletir, irmãos. Continuando, o fariseu e o publicano. Lucas 18, versículo 10 em diante. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores e injustos e adultérios, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que mesmo se exaltar
será humilhado, e qualquer que si mesmo se humilhar será exaltado. Sabe, irmãos, o fariseu orava dizendo que ele era igual aos outros homens. Ou seja, ele se achava melhor. Ele dizia que não, que, que não nele não roubava, apontava para o publicano que era cobrador de imposto. Será que em seu coração não existia ódio e vingança? Ele dizia que não era injusto, mas será que ele realmente era justo? Porque se ele achava superior e somente ele merecia ser ouvido, por que se dizia cumprir a lei? Sabe, irmãos, não será soberba pecado? Será que pecado, a soberba não é pecado? Nós vemos dois tipos de pessoas com uma postura e outro com outra postura. Mas vamos à frente. Mas qual lei ele cumpria? Será que era a lei do espírito de vida ou a lei terrena? Porque a lei do espírito de vida nos ensina a amar, perdoar, ao ser misericordiosos e humildes. E ele se achava justo o suficiente ao ponto de condenar ao próximo e ser superior, pois não encontrava em si erros. Mas que justiça é essa, meus irmãos? Na mente dele, por ele não ser roubador, injusto e adultério, ele se sentia justificado. Mas aí eu faço uma pergunta. E tudo aquilo que vai contra a natureza de Deus e satisfaz o desejo da carne? Seja a ira, seja o ódio, seja a vingança, e por aí vai. Mas claro que aquele pecado que é para a morte, e devemos estar atentos, examinar a nós mesmos, para que não caímos nele. O que é o pecado? A fofoca, a mentira, o engano, as dissoluções, dissensões, ao falar mal um dos outros, não será também pecado? Mas o fariseu, que tipo de pecado ele tem? E não enxerga. Porque vemos uma lista de coisas que ele diz não fazer, mas será que não tem nem algum oculto para ele? Mas que na oração ele deixou transparecer? Eu acredito que sim, irmãos. A soberba estava com ele. Mas veja só, 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissemos que não temos pecado, fazemos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. 1 João, capítulo 1, versículo 8, 9 e o 10. O fariseu dizia que não tinha pecado, e Jesus diz que aquele que diz que não tem pecado engana a si mesmo, e não há verdade nele. Se dissemos que não temos pecado, somos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Para quem Jesus está falando isso? Para nós, irmãos, porque somos nós que estamos ouvindo a palavra de Jesus. E é em nós que está a palavra de Jesus.
Veja o publicano que nem ousava a levantar os olhos ao céu. Sabe o que é isso, irmãos? Reconhecimento, vergonha de ser quem ele era. Reconheceu que precisava da misericórdia, porque era pecador. Entendeu as suas misérias e o que não era digno de nada, pois não era justo. Romanos 7, Romanos 7, Romanos 7, versículo 24. Olha que o apóstolo fala, o apóstolo Paulo: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou será, ou será que não está? Examine a si mesmo. Reconheceu as suas misérias. Olha o que o apóstolo fala, irmãos. Reconheceu as suas misérias. Ele diz, mas miserável homem que sou. Ele reconheceu, irmãos. E assim o publicano saiu justificado. Sabe por quê, irmão? Romanos 7, versículo 17 até o 20. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o que querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Preste bem atenção, irmãos, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha aí, irmãos, um exemplo, como o publicano. Não olhou os erros dos outros, mas enxergou o que estava dentro dele. Tiago 4, versículo 6. Antes ele dá maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe, irmãos, quem é o humilde? É aquele que olha para dentro de si. É aquele que não se sente maior, mas reconhece o pecado, que é aquele que não é favor ao pecado, mas quando vê um pecador, não condena. É aquele que diz: miserável homem que sou, porque quem me livrará do corpo desta morte? Deixo essa pergunta: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Como o apóstolo disse. Mas os humildes, ele dá graça. Sabe o que é soberbo, meus irmãos? É aquele que aponta, julga, mente o pecado dos outros, mas não olha para dentro de si. E aquele que condena, mas não se analisa, é aquele que é guiado pelos seus pensamentos e vontades e não se deixa ser lavado porque não reconhece as suas misérias. A este, lembre-se, Deus resiste. E aquele que sabe e reconhece
que precisa da misericórdia de Jesus, e que sem Jesus jamais ele poderá ser limpo e ser lavado. E aquele que se humilha e busca arrependimento, agora eu te pergunto novamente, meus irmãos, quem você é e quem eu sou? A humildade, ela jamais vai julgar. O humilde jamais vai julgar. Condenar. O humilde, ele sempre vai bater no peito e dizer: ó Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Tiago 4, capítulo 7 até o 10. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai vós a Deus, e ele se chegará a vós, e limpai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, convertei-se os vossos risos em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhar-vos perante ao Senhor, e Ele exaltará. Que Jesus Cristo nos dê direcionamento sobre todas estas coisas, meus irmãos. Que a paz e a graça esteja com todos, em nome de Jesus. Eu não tentei convencer você. Escute aqui. Só existe um momento. Não sou eu. É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus.